Donald Trump está ameaçando Powell, o presidente do Fed, o Banco Central Americano, possivelmente a ser demitido se ele não cortar os juros. Mas e aí? Será que ele tem esse poder mesmo para tomar uma atitude como essa? Bom, então vamos falar um pouquinho dessa grande novidade. Basicamente aqui o Trump tweetou umas coisas, a gente vai ver os tweets na prática, mas ele está um pouco incomodado aqui com a postura do Fed, né, do Powell no caso, né, Jerome Powell, o presidente do Fed, é quase como o Gabriel Galípolo, né, aqui do Brasil, só que lá para os americanos, obviamente, e ele está um pouco incomodado que não está tendo lá o famoso corte de juros que ele tanto espera, tá? Já fiz várias vezes no canal falando sobre isso, mas basicamente o governo americano precisa que os juros caiam, que eles sejam cortados, para ele conseguir rolar a dívida pública mesmo, que se não me engano são 8 ou 9 trilhões que vencem esse ano. E se ele consegue rolar essa dívida, refinanciar essa dívida a uma taxa de juros mais baixa, ou seja, depois de um corte, fica muito mais barato, fica muito melhor, é muito mais tranquilo para o governo economizar aí bilhões e bilhões de juros que ele tem que pagar, tá? Então, a nova briga do momento é essa, a gente sabe, semanalmente surgem novas brigas, né? Novas bafafás aqui, né? Se você acha que isso não vai acontecer, você está muito enganado, você já está investindo errado, tá? Mas basicamente aqui, o Powell foi indicado em 2017 pelo próprio Trump, tá certo? Então aqui a gente já vai ter algumas leituras aqui de uma situação um tanto quanto interessante e você não pode cair na narrativa cega de ler essas notícias e não entender a big picture. Bom, e já comenta aí pra mim, o que você acha que tá por trás disso? Será que o Trump vai conseguir esse feito? Ou é só mais uma fumaça aí pra desviar a atenção da galera de outras coisas que estão acontecendo? Bom, então, long story short, né? Vamos resumir aqui pro pessoal e vamos ver os tweets e o que tá incomodando tanto eles. Basicamente, ele dá um carteiraço aqui, né? Se eu quiser ele fora, consigo isso bem rápido, ok? Falou lá pros jornalistas e tal. Falou aqui que o Powell está sempre muito atrasado e errado, mas aqui existem alguns entraves judiciais e legais, tá? Demitir o Powell não é tão fácil e não é tão simples quanto você demitir um funcionário CLT que não tá te agradando, tá? Aqui o negócio é mais burocrático, um pouquinho mais difícil. Então, basicamente, você precisa determinar uma justa causa muito relevante e muito específica para, de fato, demitir um presidente do Banco Central, né? Que é uma coisa bem relevante. E o Powell, no caso, ele tem mandato até 2026. Então aí mais, um ano e meio mais ou menos aí, tá? Então para ele demitir o Powell antes do tempo, né, de encerrar esse mandato, teria que ter toda uma briga judicial e ele teria que provar falhas graves que o Powell teria cometido, né, talvez contra a integridade do povo americano, tem uma questão toda política, né, bem complicado mesmo. Tiveram aqui alguns casos parecidos, não é bem a mesma coisa, mas chamaram a atenção aí de juristas, que pode abrir precedentes, mas olha, no final das contas, muito difícil de acontecer. Então, possível acho que hoje em dia tudo é possível, né? Mas provável, sinceramente, acho que não. E só para complementar, né? O Powell já tem 71 anos, o cara que entende bastante aí de mercado e economia, e ele, inclusive, é eleitor republicano, mesmo partido do Trump. Trabalhou lá em bancos de investimento e foi indicado aqui para o conselho em 2012. Lembra, o Fed não é uma única pessoa. Então, existe um board, né, com vários conselheiros, assim como a gente tem, por exemplo, o Copom, né, que não é uma pessoa só, ele era um daqueles conselheiros, né? E hoje em dia ele é o presidente, é ele quem decide mais as coisas, né? Aqui eu trouxe o tweet, né, na real que ele posta lá no Truth Social, que é a rede social dele, mas tem um Twitter que reposta tudo que ele coloca lá, né? Então vai, uma tradução aqui rápida pra galera, né? A primeira coisa que ele fala aqui é que o Banco Central Europeu já tem a expectativa de que ele vai cortar as taxas de juros pela 7ª vez. Tá? Então, ECB é Europe Central Bank, tá? É o Banco Central Europeu. E aí ele ironiza, aqui ele fala, né? Too late, Jerome Powell. É como se ele falasse assim, né? O senhor sempre atrasado, Jerome Powell, que está sempre muito atrasado e errado. É isso que ele está falando, ok? Aí ele fala que ontem emitiu um relatório e, como de costume, de forma típica, completamente uma bagunça. Ele estava aqui se referindo a um relatório de que fala que a inflação ainda não está controlada, vamos dizer assim. Então o Fed tem receios da inflação e o Trump está dizendo que está tudo certo. Porque aí ele fala, né? Oil prices are down, ou seja, preço do petróleo, da gasolina no geral, né? Está caindo. Mercadorias aqui de supermercado no geral, como ovos, por exemplo, também estão caindo. E aí ele ainda fala, né? Os Estados Unidos estão ficando ricos com as tarifas. Ele é muito otimista, né, cara? Eu acho admirável isso. Nem nosso presidente do Brasil é tão otimista quanto o Trump. Eu acho muito admirável. E ainda fala aqui, né? Too late, ele fala de novo, o senhor sempre atrasado. É uma tradução de contexto, né? Não é literal.
já deveria ter baixado nossas taxas de juros como o Banco Central Europeu, né? Já faz tempo, né? Long ago, já tá atrasado. E com toda certeza ele deveria cortar agora. E ele ainda fala aqui no final, né? Então, esse fim de ciclo do Powell, né? O Power Termination é quando ele sai do cargo de presidente do Banco Central, tá? Ele fala que isso aqui não pode vir mais rápido possível, né? Ele não vê a hora que isso aconteça. É mais ou menos isso aqui que essa mensagem quis dizer. Ou seja, o Trump está publicamente falando que está descontente aí com as medidas do Powell e do Fed, tá bom? Novamente, comenta pra mim se você acredita nisso aqui, o que você acha, tá? Ou se você acha que o Powell e o Trump têm o zap, cada um, né? Um trocado, e de vez em quando eles se trocam mensagens para alinhar os discursos e criar algum tipo de rebuliço. E novamente, né, só para confirmar para vocês, realmente o ECB, né? Banco Central Europeu, cortou aqui as taxas de juros, né? Então, bem recente essa notícia, aqui 17 de abril. Tô gravando isso aqui 5 da tarde do sábado. Vou lançar na Páscoa esse vídeo, né? Feliz Páscoa aí pra você que tá assistindo. E claro, já aproveita, deixa um like, se inscreve aqui no canal. E novamente, né? O grande bônus aqui, o grande trunfo, na realidade, a grande necessidade que o Trump tanto precisa e tanto quer é o corte nas taxas de juros, né? Lembra? Esse gráfico aqui eu mostro toda semana aqui no YouTube, pelo menos aqui, ou na comunidade também mostro bastante, que são as taxas de juros de 10 anos. Então a gente teve aqui uma queda muito recente, né, nos primeiros anúncios ali das tarifas, depois um rebote muito forte com as taxas de juros aqui de 10 anos acima de 4,5% ao ano, tá? Chegaram a ser 3,8% por ali, ok? Então o Trump precisa muito que essas taxas fiquem aqui embaixo, o mínimo possível, talvez até menos, mas por enquanto elas só deram mais uma corrigidinha, então aqui mais ou menos na casa aqui, ó, dos 4,32, né, mais ou menos isso. Aqui são contratos futuros, então oscila bastante. Aqui no FedWatch a gente tem a ferramenta que pega, olha só, faltam 17 dias para a próxima reunião do Fed. Né? Nessa reunião do Fed, no caso, pode haver um corte de juros, pode ter um aumento da taxa de juros ou pode ter uma estabilidade, tá? Sinceramente falando, acho que vai ficar estável ainda, aumentar acho difícil e cortar eu também acho difícil por enquanto, tá? Mas não importa muito a minha opinião e também não a sua, tá? O que importa é o que os caras vão fazer e às vezes é imprevisível mesmo. Então aqui a gente tem aqui o controle das possibilidades, probabilidades na realidade, né? Em relação a esses cortes das taxas de juros. Então, por enquanto, para a reunião aqui, ó, do dia 7 de maio, que é a próxima, né, em 17 dias mais ou menos, 17, 18 dias, a maior probabilidade de 86%, olha só, é que realmente fique a mesma taxa de juros que já é a atual. Tá? E depois eles projetam aqui 1, 2, 3, 4 cortes até o final do ano. Isso aqui muda bastante, tá? Não é estático, não é uma verdade absoluta, mas isso aqui é bem interessante a gente ver, porque quanto mais próximo do dia da reunião, tá? Principalmente uma semana antes, já começa a ficar bem assertivo, tá bom? O mercado já tá se travando, já tá se precificando antes. Isso aqui não é uma casa de apostas, tá, pessoal? Isso aqui é simplesmente contratos futuros que os grandes bancos e grandes instituições, eles usam para se travar e se proteger no mercado financeiro. Aí eles não ficam, a gente chama de destravado, né? Ficam com uma ponta solta caso as taxas de juros variam. Porque as taxas de juros variando possivelmente alteram diversos financiamentos, empréstimos que grandes bancos têm, posições que empresas têm, por exemplo, elas estão tomadas de empréstimo, então tem toda uma dinâmica e eles usam isso aqui para se travar. Moral da história, a gente teve uma semana um pouco mais light, com um pouco menos de volatilidade. Falando aqui de Brasil também, a gente tem agora vários dias de feriado, né? Então são 4 dias seguidos com a bolsa fechada, muita coisa acontecendo às vezes fora do radar. E lá na terça-feira, quando os mercados reabrem de verdade, né, na sua integridade, a gente pode ter alguma movimentação talvez um pouquinho mais exagerada, tá? Mas por enquanto eu não vejo essa notícia especificamente aqui do Trump, do Powell, como um fato relevante. Não vejo que ele vai dar um carteiraço para tentar demitir o cara. Para mim, isso aqui tudo, pessoal, acho que essa é a parte mais importante do vídeo. Isso aqui tudo é mais uma jogada feita para tirar os investidores do foco. Se você está tentando antecipar o que vai acontecer com a taxa de juros, com o Powell, com o Trump, cara, você tem que tomar muito cuidado, porque o grau de imprevisibilidade é muito grande, tá? O mercado já é imprevisível por natureza. Tem várias coisas que o mercado é. Acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. O mercado tem o conceito da imprevisibilidade, né, da unicidade do momento. Eu vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Mas quando a gente tem essas situações de que não é só a soma dos players de empresas e países, né? A gente tem, por exemplo, um player como o Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, e ele opera dessa forma de ser imprevisível. Ele opera dessa forma do tipo, eu vou chamar atenção, eu vou criar uma distração para muitas vezes passar alguma lei, passar algum acordo, fazer alguma coisa legalmente, mas não nos olhos de todo mundo,
que ele precisa para resolver os problemas deles e dos americanos. Então, muitas vezes você está preocupado com uma coisa aqui que é muito difícil de acontecer, tá? O Powell vai ser demitido? Cara, pode ser, tá? Pode ser, mas eu acho muito difícil, entende? Um exemplo clássico, né? Aqui no Brasil a gente tem o Lula e o Galípolo, né? O Galípolo foi o indicado do Lula para ser o novo presidente do nosso Bacen, aqui do Banco Central. Antes era o Campos Neto, era o cara que o Bolsonaro indicou. Então, a ala da esquerda do Brasil, né, toda a ala petista, o que eles falavam? Pô, o Campos Neto é o inimigo, ele sobe a taxa de juros, ele subiu a Selic, ele precisa cortar. Agora que está o Galípolo, a política ali monetária que a gente fala, né, da taxa de juros e tudo mais e tal, ela tá igual, continuou subindo, ainda estão prevendo mais uma alta, um pouquinho menor talvez, depois talvez ficar parado nos 15%, estão vendo, ainda não tá nada certo. Então, agora já não estão conseguindo mais apedrejar o cara, porque ele é um cara que foi indicado. Mas no fundo, por mais que o Lula tweete, a Gleisi Hoffmann tweete também lá que tem que baixar os juros e qualquer outra coisa assim, no fundo eles sabem que precisa dessa taxa de juros. Eles sabem, só que eles não podem fazer uma coisa feia, né, pro eleitorado que eles têm, que é gigante. O eleitorado do Lula é gigante no Brasil, não dá pra negar, né? E novamente, você não pode se preocupar se vai ser o Lula, se vai ser o Trump ou se vai ser o Bolsonaro que vai salvar os seus investimentos. Se essa é a tua preocupação, tu tá investindo muito errado, tá? A tua carteira de investimentos, ela precisa sobreviver e performar o melhor possível, mesmo nos cenários que os presidentes são horríveis, ou que você não goste deles, ou que você goste deles também, mas mais ninguém goste. Cara, se você só investir baseado nessas notícias ou na política, você vai perder. E não é só perder dinheiro, é tempo, é paz de espírito, você vai perder o foco. Muitas vezes você poderia estar dedicando aí a sua vida, né, o seu tempo livre, o seu trabalho, para sua família, para viajar, para tirar férias, a sua empresa, né, se você é empresário, e você está aí se preocupando com alguns investimentos que têm influência da política, é inegável, ok? Mas que quando a gente olha 10, 20 anos, é só mais um evento passageiro de 2 semanas que depois vai ter uma nova coisa. Daqui a pouquinho, eu sempre falo isso nos vídeos, sei que é meio chato, mas daqui a pouquinho vai ter uma nova notícia. Não vai mais ser a demissão do Powell, vão esquecer disso aqui e vai ser, cara, pode ser uma guerra nova, pode ser, ninguém quer que aconteça, mas pode ser, aí todo mundo vai perder o foco de novo. Ou então a derrubada completa das tarifas, ou então vai dobrar as tarifas de novo. Cara, alguma coisa sempre tem. Esse é o erro que o investidor não pode cometer, de ficar girando o patrimônio dele com base nessas notícias que às vezes nunca acontecem. Talvez ele nunca vai demitir o Powell, o cara vai ficar até o final do mandato ali, ano que vem, vai sair numa boa e pronto. Então eu tento sempre bater nessa tecla. Tem uma boa carteira diversificada, posta aí a múltiplas classes de ativos, múltiplas moedas, e se você precisar de ajuda, eu ofereço as carteiras do Justa Capital, você pode conhecer um pouco mais das soluções aqui na descrição. E no final das contas, pessoal, eu reforço, tá? Em termos de dados e notícias, eu, Anthony, tenho praticamente a mesma informação que você que está aí do outro lado me assistindo. Por sinal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Agora, eu tenho uma consciência, que eu não sei se todo mundo tem. Acredito que se você está assistindo até aqui, você provavelmente também tem essa consciência. Comenta aí embaixo se você também está sabendo disso, né? Mas, basicamente, eu sei que tem várias coisas que eu não sei. Mas como assim, Anthony? É mais ou menos o só sei que nada sei, né? É mais ou menos isso. Por quê? Porque lá no WhatsApp do Trump, no WhatsApp do Powell, entendeu? Nos grupos de WhatsApp da Casa Branca, devem ter vários, né? Tem várias coisas que são ditas, que são combinadas e que acontecem que a gente não sabe. Cara, assim, pessoal, a CNN aqui, né, fez a matéria, cara, sei lá, G1, os próprios bancos, cara, independente de onde você vê a notícia, né? Essas coisas mainstream, elas já foram, já saíram, tá? Se você está tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro e você não está nesses grupos de WhatsApp da Casa Branca com inside information, eu no caso não estou, tá? Eu imagino que você também não. É muito difícil de você conseguir compreender esse jogo todo com clareza, entende? E se nesse exato momento o Trump está numa reunião com alguém planejando a próxima ação em relação às tarifas com a China para a semana que vem? Talvez tirar todas as tarifas, talvez triplicar as tarifas, talvez não fazer nada. A gente não tem como saber. Então o meu ponto aqui desse vídeo novamente é, e eu vou sempre repetir isso, porque acho que tem um trabalho social nesse caso também para fazer isso. Vamos focar naquilo que a gente pode controlar. E o que você pode controlar mesmo? Várias coisas. Uma delas é quantos % de exposição em cada ativo. Eu concordo que quando existe um burburinho político e possível recessão também na economia americana, brasileira, mundial, existe aí uma possibilidade da renda variável sofrer mais. Ou seja,
Você tem S&P na carteira, Ibovespa, até mesmo Bitcoin, se duvidar, né? Você tem que estar preparado para drawdowns, né? Para quedas, para correções. Né? Seu estado de espírito, né? Seu psicológico precisa estar preparado para isso tudo, tá? Porque isso pode acontecer. E isso você pode controlar. Quantos por cento você tem em cada classe de ativos. Agora, se você tentar controlar, né, para onde o preço vai, ou seja, tentar adivinhar o que vai acontecer na sequência, daí, sinceramente, eu acho que você precisa rever, porque é muito difícil fazer isso com consistência. Inclusive, 90, 93% dos gestores ativos, que alguns até têm inside information, né, mas beleza, eles não conseguem bater os índices por causa da natureza imprevisível e ultra complexa do mercado. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse vídeo e esse dado, eu te mostro nesse vídeo aqui, com as estatísticas e o estudo atualizado da Spiva. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.